Meu nome é Helena, tenho 34 anos e sou casada com Gustavo há 10. Sempre fui dedicada à família, conciliando meu trabalho como assistente administrativa com a rotina da casa. Apesar de todos os meus esforços, Gustavo nunca parecia satisfeito comigo. Ele sempre encontrava um motivo para me criticar, como se eu nunca fosse suficiente. Naquele dia, em especial, eu estava animada. Tinha recebido um convite inesperado para uma entrevista interna na empresa onde trabalhava, algo que poderia mudar minha carreira. Era uma oportunidade que eu jamais imaginei que teria. Guardei a notícia para compartilhar no jantar, esperando ver um sorriso de apoio no rosto dele. Preparei a mesa com carinho. Fiz o prato preferido de Gustavo, frango assado com batatas e arroz soltinho. Coloquei até uma vela simples para dar um ar especial. Queria que fosse uma noite de união, um momento íntimo onde eu pudesse dividir minha esperança de crescimento. Quando ele chegou, o clima já não era dos melhores. Largou a pasta no sofá, tirou o paletó de qualquer jeito e foi direto se servir sem sequer me dar um beijo. Eu respirei fundo, tentando não me abalar com o desdém. Estava determinada a não deixar minha alegria morrer tão cedo. Gustavo, tenho uma novidade para te contar, falei sorrindo, servindo o prato dele. Hoje me chamaram para uma entrevista interna, pode ser minha chance de promoção. Ele me olhou com desinteresse, deu uma garfada lenta e apenas murmurou: promoção? Você? Aquelas duas palavras já foram como facadas. Engoli seco, mas tentei manter o entusiasmo. Expliquei como o convite havia sido feito pelo próprio gerente, que via potencial em mim. Falei dos projetos que eu vinha desempenhando bem e de como aquilo poderia nos ajudar financeiramente. Mas, em vez de se alegrar, ele se recostou na cadeira e soltou uma risada fria, quase debochada. Bateu o garfo no prato e disparou: Helena, você nunca será ninguém. Aceita logo isso. Meu coração gelou. Eu fiquei em silêncio, sentindo os olhos marejarem. Nunca imaginei ouvir isso do homem que prometeu me apoiar. Era como se todo o esforço, todas as noites mal dormidas conciliando trabalho e casa, fossem reduzidos a nada. Gustavo, eu só queria que você acreditasse em mim, sussurrei, tentando não chorar. Ele não teve piedade. Levantou a voz, como se precisasse me humilhar ainda mais. Você só serve para cozinhar e cuidar da casa. Esse papo de promoção é perda de tempo. Nenhuma empresa vai levar você a sério. As palavras ecoaram no ambiente, pesadas como tijolos sobre mim. Eu já não sentia sabor na comida, apenas um nó na garganta que me impedia de reagir. Era cruel ver como o homem que eu tanto amava se divertia diminuindo os meus sonhos. Por alguns segundos, pensei em levantar da mesa e me trancar no quarto. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava resistir. Aquela noite, por mais dolorosa que fosse, seria um marco. Eu precisava guardar cada palavra, cada gesto dele, para nunca esquecer como me tratava. Enquanto ele ria e continuava mastigando com desprezo, o silêncio da sala foi quebrado de forma inesperada. Meu celular, deixado em cima da mesa, começou a tocar. Olhei para a tela e meu coração disparou. Era o número do meu chefe. Gustavo franziu o senho, incomodado. Quem é esse te ligando a essa hora? Perguntou com impaciência. Eu respirei fundo antes de atender. Aquela ligação poderia significar muito mais do que ele imaginava. Era como se o destino tivesse escolhido aquele momento exato para me dar uma resposta. Atendi com a voz trêmula, mas tentando soar firme. Do outro lado, meu chefe parecia animado, perguntando se eu já havia pensado sobre a entrevista e dizendo que estava confiante de que eu tinha grandes chances de conquistar a vaga. Gustavo arregalou os olhos, mas manteve a pose. Encostou-se na cadeira, cruzou os braços e murmurou em tom baixo, quase como uma ameaça: Isso não vai dar em nada, você vai ver. Mas, por dentro, eu já sabia que aquela ligação mudaria completamente o rumo da minha vida. E, ao contrário do que ele imaginava, eu não pretendia desistir tão fácil. Naquela noite, depois que desliguei o telefone, fiquei em silêncio por alguns segundos. Gustavo continuava me olhando com aquele ar de superioridade,
como se tivesse certeza de que nada mudaria. Mas dentro de mim algo já estava diferente. A voz do meu chefe ecoava na minha mente, me lembrando que alguém acreditava em mim, ainda que não fosse o meu marido. Passei o restante do jantar em silêncio, sem conseguir tocar no prato. Gustavo parecia satisfeito por ter me desanimado, mas no fundo eu já não estava tão frágil. Eu sentia uma centelha de esperança, e aquilo era mais forte do que o veneno das palavras dele. No dia seguinte, acordei cedo e fui trabalhar. Entrei na empresa com o coração apertado, mas determinada a mostrar que era capaz. Alguns colegas já comentavam sobre a entrevista, o que só aumentava a ansiedade. Ao mesmo tempo, me dava uma sensação de orgulho saber que meu esforço estava sendo reconhecido. Durante a manhã, recebi um e-mail oficial confirmando a data da entrevista. Li e reli aquelas linhas incontáveis vezes, como se fosse um prêmio antecipado. Era a prova de que meu chefe realmente acreditava no meu potencial. Sorri sozinha, lembrando da reação de Gustavo na noite anterior, e prometi a mim mesma que não deixaria o medo me paralisar. À tarde, quando cheguei em casa, Gustavo já estava sentado no sofá, assistindo televisão. Coloquei minha bolsa na cadeira e contei a novidade. A entrevista já foi confirmada, Gustavo. Vai ser na próxima semana. Ele nem desviou os olhos da tela. Apenas murmurou, com aquele desdém de sempre. Perda de tempo. Você vai se humilhar sozinha. As palavras dele ainda doíam, mas cada vez menos. Eu já começava a perceber que não era minha responsabilidade carregar o peso do descrédito dele. Era ele quem escolhia viver de amargura, não eu. No dia da entrevista, acordei mais cedo do que de costume. Escolhi uma roupa discreta, mas elegante, e me olhei no espelho por alguns minutos, tentando encontrar dentro de mim a confiança que tantas vezes me faltava. Repeti baixinho: você consegue, Helena. Você merece estar lá. Ao chegar à empresa, fui recebida por uma das diretoras do setor, que me conduziu até a sala da entrevista. Sentei-me diante da mesa, onde estavam 3 avaliadores, incluindo meu próprio chefe. As perguntas começaram formais, sobre minha experiência, minhas habilidades e os projetos que eu já havia coordenado. Respirei fundo e respondi cada uma delas com calma, mostrando que conhecia cada detalhe do meu trabalho. Pela primeira vez, não senti vergonha de destacar meus pontos fortes. Lembrei de todas as noites em que fiquei até tarde resolvendo relatórios, de todos os esforços que fiz para conciliar tudo, e percebi que eu tinha muito mais a oferecer do que imaginava. Quando a entrevista terminou, senti uma mistura de alívio e orgulho. Meus chefes sorriram e agradeceram pela clareza das respostas. Eu saí dali com a sensação de que tinha feito o meu melhor. Naquela noite, quando cheguei em casa, Gustavo estava no computador. Assim que entrei, ele ergueu os olhos e perguntou com ironia: "E aí, foi lá passar vergonha?" "Não, Gustavo", respondi firme. "Fui lá mostrar quem eu sou." Ele riu alto, debochando de mim. "Você? Mostrar alguma coisa? Helena, você precisa parar de viver nesse mundo de fantasia." Dessa vez, porém, eu não me deixei abalar. Apenas segui para o quarto, sorrindo em silêncio. Eu sabia que as coisas estavam mudando, ainda que ele não conseguisse enxergar. 2 dias depois, enquanto organizava alguns documentos na empresa, fui chamada à sala do meu chefe. Entrei nervosa, mas ele abriu um sorriso caloroso e disse: "Helena, parabéns. Você foi escolhida para assumir a vaga de supervisora. Sua dedicação e competência foram decisivas." Meu coração quase saiu pela boca. Agradeci emocionada, com lágrimas nos olhos. Era o reconhecimento que eu sempre sonhei. Naquele instante, lembrei-me das palavras de Gustavo no jantar: "Você nunca será ninguém." Repeti mentalmente, mas agora sem dor, apenas com a certeza de que ele estava errado. No caminho de volta para casa, comprei flores simples para colocar na mesa de jantar. Queria celebrar, mesmo que sozinha. Queria sentir orgulho de mim mesma. Quando contei a novidade a Gustavo, ele não conseguiu esconder a surpresa. Seus olhos se arregalaram por alguns segundos antes de voltar à expressão de frieza.
Supervisora? Perguntou, incrédulo. Sim, Gustavo. Fui reconhecida pelo meu esforço. Ele riu, mas não com a mesma confiança de antes. Havia uma ponta de nervosismo na risada. Isso não vai durar. Você vai se enrolar e vai perder tudo. Dessa vez, apenas sorri. Pela primeira vez, não precisei discutir. Eu já tinha provas de que podia vencer. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando para o teto do quarto, lembrando de cada palavra cruel que ele havia me dito. Não era fácil dividir a vida com alguém que torcia contra mim. Mas agora eu tinha certeza de que o meu valor não dependia da aprovação dele. E, no fundo, eu sentia que aquela conquista era apenas o começo de uma virada muito maior. A promoção trouxe uma nova rotina para mim. Eu chegava mais cedo, participava de reuniões importantes e passava a ser ouvida com atenção pelos colegas. Era gratificante perceber que minha opinião tinha peso e que minhas ideias estavam ajudando a moldar decisões estratégicas. Pela primeira vez em anos, eu me sentia valorizada fora de casa. Gustavo, no entanto, parecia cada vez mais incomodado. Ele não suportava me ver crescendo. Certa noite, quando cheguei tarde por causa de uma reunião extra, ele disparou. Virou empresária agora? Quer saber? Você está se achando demais. Mantive a calma e respondi. Não estou me achando, Gustavo. Estou apenas fazendo meu trabalho e sendo reconhecida por isso. Ele riu com deboche. Reconhecida? Isso é passageiro. Logo vão perceber que você não é tão boa quanto pensa. Essas palavras não me afetavam mais como antes. Eu sabia que tinha provas concretas do meu valor. Ainda assim, era difícil conviver com alguém que parecia torcer pela minha queda. Algumas semanas depois, meu chefe me convidou para um grande jantar corporativo. Seria uma noite especial, com empresários importantes e representantes de outras filiais. Eu hesitei em contar a Gustavo, mas acabei mencionando. Ele revirou os olhos e disse: vai lá se exibir, então. Só não esquece que, quando tudo der errado, vai voltar correndo para mim. No jantar, vivi uma das noites mais marcantes da minha vida. Fui apresentada a várias pessoas influentes, e meu chefe fez questão de destacar meu empenho diante de todos. Um dos empresários, impressionado, comentou: Helena, sua visão estratégica é admirável. Precisamos de pessoas como você. Senti meus olhos marejarem. Era o oposto do que eu ouvia dentro de casa. Era como se o mundo lá fora finalmente reconhecesse aquilo que Gustavo sempre tentou apagar. Na volta, entrei em casa radiante. Mas Gustavo logo cortou meu entusiasmo. Você não percebe que estão só te usando? Esses elogios são falsos. Dessa vez, não discuti. Apenas sorri e pensei, ele não entende, e talvez nunca entenda. Com o tempo, minha carreira decolou ainda mais. Recebi um aumento significativo e passei a participar de decisões de alto nível. Enquanto isso, Gustavo enfrentava dificuldades financeiras no trabalho dele. Certo dia, chegou abatido e comentou que a empresa estava reduzindo pessoal. Estão cortando cargos, Helena. Acho que meu setor vai ser o próximo. Ele disse com um tom que misturava medo e frustração. Eu ouvi em silêncio, lembrando de todas as vezes que ele riu das minhas tentativas de crescer. Não desejei o mal dele, mas senti uma estranha justiça acontecendo diante dos meus olhos. Meses depois, veio a reviravolta inesperada. A empresa de Gustavo realmente fechou o setor dele. Ele voltou para casa sem emprego, visivelmente abalado. Passou dias calado, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Enquanto isso, na minha empresa, surgiu a necessidade de contratar novos funcionários para a área administrativa. Meu chefe pediu indicações, e para minha surpresa, o currículo de Gustavo chegou até mim por meio do RH. Meu coração gelou quando vi o nome dele. Fiquei sem reação por alguns segundos, lembrando da frase que ecoava desde jantar: você nunca será ninguém. Contei a novidade a ele naquela noite. Gustavo ficou vermelho de vergonha. Então,
Você vai decidir se eu consigo esse emprego? Perguntou, com a voz embargada. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: sim, Gustavo. Agora sou eu quem tem o poder de escolher. Ele baixou a cabeça, e pela primeira vez em muito tempo, não zombou, não riu, não tentou me humilhar. Apenas ficou em silêncio. Dias depois, no processo seletivo, Gustavo foi chamado para a entrevista. Eu não participei diretamente, para não soar pessoal, mas todos sabiam da nossa relação. Quando ele entrou na sala e me viu de uniforme de supervisora, percebi que seus olhos se encheram de arrependimento. Após a entrevista, antes de sair, ele se aproximou de mim e sussurrou: Helena, me desculpa por tudo que disse. Eu estava errado. Você se tornou alguém muito maior do que eu imaginava. Naquele instante, senti um misto de emoções. Parte de mim ainda carregava as feridas das humilhações que ele me causou. Mas outra parte sabia que, finalmente, eu tinha vencido. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na varanda e fiquei olhando o céu estrelado. Lembrei-me de todas as lágrimas que derramei, de todas as vezes que duvidei de mim mesma por causa dele. E agora, ali estava a prova viva de que ninguém pode definir quem somos, a não ser nós mesmos. Não sei o que o futuro reservava para Gustavo, mas para mim estava claro, eu tinha conquistado o respeito que merecia. E, acima de tudo, havia provado para mim mesma que aquelas palavras cruéis nunca seriam maiores do que a minha força. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!